Você já ouviu falar em filosofia grega? Provavelmente sim, já que ela está presente em várias coisas, seja nas escolas durante alguma aula chata em que você nem prestou atenção, ou até mesmo sendo a base de muitas ideias e conceitos que influenciam a sociedade até hoje. Em 700 a.C., surge a mitologia grega, numa tentativa de explicar a existência através de deuses mitológicos, como, por exemplo, Zeus, principal deus que governava os outros deuses e homens, Hera, a esposa de Zeus, Hades, senhor dos infernos, Ares, deus da guerra, Artemis, deusa da caça, Atenas, deusa da razão e da inteligência, Afrodite, deusa do amor e da beleza, e entre outros. Agora vamos entender um pouco mais sobre o que é essa tal filosofia grega. A filosofia grega é um sistema de pensamentos que busca, por meio da razão, respostas universais para questões fundamentais da existência. Por exemplo, você já parou para pensar de onde surgimos, o que somos, para onde vamos, por que existimos? Assim, entramos em um grande questionamento de por que as coisas são assim. Começaram a questionar e buscar descobrir a verdade por meio da razão, ao invés de explicar as coisas por meio de deuses mitológicos. Parte deste movimento começou com a formação das polis, as cidades-estados, uma nova organização social que foi fundamental para a criação de espaços dedicados ao saber e pensamentos racionais. Além disso, as polis facilitavam a comunicação entre os gregos. Fora que as obras começaram a ser espalhadas por meio das trocas comerciais. O acesso aos livros também facilitou para que a filosofia começasse a se espalhar para além da Grécia. Agora que você já entendeu o conceito da filosofia grega, vamos ver quem foram os principais pensadores desta época. Os principais filósofos, conhecidos como filósofos da natureza ou pré-socráticos, foram os responsáveis pelo estabelecimento filosófico como área de conhecimento. Buscaram estabelecer princípios lógicos para a formação do mundo, a natureza desmitificada, sem o auxílio de explicações místicas, para o objetivo de estudo. Alguns pensadores do período se destacaram e passaram a desenvolver uma cosmologia, estudo do universo, com o intuito de produzir um conhecimento racional de eventos naturais. 3 filósofos pré-socráticos importantes. Tales de Mileto, pai da ciência e filosofia ocidental, acreditava que a água era a essência de todas as coisas. Heraclito de Éfeso, pai da dialética, defendia que tudo está em constante mudança e que o fogo é o princípio de tudo. Pitágoras, filósofo e matemático que estudou números e proporções, autor do Teorema de Pitágoras e defensor da harmonia de contrários no universo. Sócrates é famoso por sua frase, só sei que nada sei, e por ter desenvolvido um método de questionamento baseado no diálogo, chamado de método socrático. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha da reflexão e do questionamento constante. Sócrates não deixou nada escrito, e tudo o que sabemos sobre ele vem dos escritos de seus discípulos, principalmente Platão. Além disso, ele é considerado por muitos o pai da filosofia, sendo também um marco na história pré-socrática e pós-socrática. Platão foi aluno de Sócrates e fundou a Academia de Atenas, uma das primeiras instituições de ensino da história. Ele desenvolveu a teoria das ideias, na qual afirmava que o mundo que percebemos é apenas uma cópia imperfeita de um mundo ideal e perfeito. Suas obras, como a República, tratam de temas como justiça, política e educação. Aristóteles, por sua vez, foi aluno de Platão e tutor de Alexandre, o Grande. Ele foi um dos filósofos mais influentes da história, escrevendo sobre diversas áreas do conhecimento, desde a biologia até a lógica e ética. Diferente de Platão, Aristóteles acreditava que o conhecimento vinha da observação e da experiência, sendo um dos primeiros a defender o método empírico.
Período helenístico. A filosofia helenística se desenvolve a partir da morte de Alexandre o Grande e o domínio do Império Romano. A polis grega deixa de ser a grande referência, surge a ideia do cosmopolitismo, que fez compreender os gregos como cidadãos do mundo. Os filósofos do período passam a ser grandes críticos da filosofia clássica grega. O tema principal passa a ser ética. Há um distanciamento dos indivíduos como as questões naturais e religiosas. O ceticismo é representado principalmente pela figura do filósofo Pirro de Elis. Com a grande influência dos sofistas, afirmava a impossibilidade do conhecimento da verdade. Outra vitória como esta, estaremos perdidos. Epicurismo. A filosofia epicurista afirma que a vida feliz é aquela pautada pela amizade e pela ausência de dor. Isso seria a causa da tranquilidade da alma. Nenhum prazer em si mesmo é em si mesmo um mal, mas aquilo que produz certos prazeres acarreta sofrimentos bem maiores do que os prazeres. Conclusão. A filosofia grega foi um sistema de pensamento que buscava respostas universais sobre a existência. Evoluiu desde a mitologia até escolas mais racionais. Principais contribuições: estabeleceu princípios lógicos e uma cosmologia racional. Tales, Heráclito e Pitágoras contribuíram para a matemática, a filosofia e a astronomia. Já Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram métodos de questionamento, teoria das ideias e conhecimento empírico. A filosofia helenística focou na ética do cosmopolitismo após Alexandre o Grande. Legado: impacto profundo na filosofia e na sociedade. Suas ideias seguem sendo estudadas e debatidas no mundo todo. E as implicações da filosofia grega na sociedade moderna foram: desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ética e moralidade, política e governança. Comparação com outras escolas de pensamento. Filosofia oriental. Semelhanças e diferenças em relação à ética e espiritualidade. Filosofia medieval. Influência grega na teologia e na metafísica cristã. E a última, filosofia moderna. Influência na ciência, ética e política contemporâneas.